Aqui são histórias de antigamente que houve na época falar do despejo. As pessoas eram despejadas e queimadas as casas. Nesse local que eu estou aqui é uma delas, que ainda tem os cepos aqui no chão, queimados, que ficaram, que ainda é um vestígio. Aqui foi a propriedade de Severiano Tomás, pai de Manuel Tomás, que estava morando aqui, e chegou a polícia com um delegado pedindo para que se tirasse o que os pertence. Então, se concordassem em tirar os pertences, as coisas, eles só queimavam a casa. Se não concordassem com alguma coisa, eles atropelavam, até se quisesse briga, morriam. Daí era queimado com tudo. Daí aqui a propriedade de Severiano Tomás, eles chegaram a cavalo aqui nesse local, aqui, a morada deles, a água ali, daí pediram para eles se retirarem. Aí me contava Manuel Tomás, que já é morto há vários anos, que quando eles estavam em cima do morro, a mãe dele chorava muito, que o fogo estava por cima das tabuinhas já queimando. É uma história que vem se arrastando de muitos anos atrás. Primeiro a Argentina contestavam esse terreno, que os limites fossem o Rio do Peixe. Depois o Paraná. Aí foi surgindo as histórias e as coisas, e surgiu a ponto, surgiu a ferrovia Marcelino Ramos a Porto União. Foi uma das catástrofes que fizeram com a madeira e com os nativos que lá moravam. Aí o governo deu 15 quilômetros lado a lado, e eliminando os caboclos. E daí os caboclos foram encurralados ali, vieram subindo e foram indo e se instalaram no Irani, na época, plantando feijão e milho, e o mais precioso que eles tinham era a erva mate, que tinha exportação. Eles vendiam a erva mate, era exportada. Aí o governo do Paraná si mesmo ainda mandou a matar esse povo, onde surgiu a Guerra do Contestado. Daí teve todas as barbaridades da Guerra do Contestado, toda aquelas barbaridades. No final da guerra, que começou em 1912, terminou em 1916, ainda depois as autoridades faziam a chamada varredura, procurando nativos que fossem parentes ou descendentes de jagunço ou jagunço, eram levados na frente das famílias e eram degolados. Então teve muita morte, muita coisa, muita história. Dali passou-se essa crise, essa guerra, depois dessas varreduras e tudo, lá pelo 1930, 30 e pouco, um pouco antes, um pouco mais, começou os caboclos a se instalarem nas terras devolutas. Aqui eram terras devolutas, não tinha dono. A única terra que tinha dono era aqui do outro lado, tinha uma colônia, e 33 alqueires, que era dos descendentes de Andreas Thaler, se não me engano, de uma filha de Andreas Thaler, que tinha documento. O resto, aqui nessa região, aqui toda, até nas 3 barras, descendo pelo Rio São Vicente, até o travessão da Embuia Marcada, que está logo aqui, eram terras devolutas. Aí, essa terra da família de Andreas Thaler, veio uma família de Edmundo Zimmermann, filhos, genros e coisas, se apossaram em cima e requereram como uso capião essa terra que era dos Thaler. E no mais aqui era terras devolutas. Aí eles vinham
E assim mesmo mandavam tirar de cima. Então essa aqui é uma das propriedades, que está aqui o vestígio ainda no chão, que era de Severiano Tomás, que foi queimada. E agora daqui nós vamos mais para frente um pouco, que tem outra tapera, que era de um caboclo, só por informação, era Pedro Cinza, era um apelido, eu não sei o nome certo dele. Também foi queimado o rancho e foram embora. Dando a continuidade da tapera do Severiano Tomás, aqui eu só tenho informação pelos antigos, pelo Manuel Tomás e outros antigos, eu não sei o nome do homem aqui. Aqui é a tapera, apelido de Pedro Cinza. Ele morava do lado ali, e aqui onde fizemos essa açude era a vertente de água onde ele pegava a água. E aqui esse guaviroval que tem aqui, todas essas guaviroveiras, eram uma encera de porco solto. E deu esse guaviroval, e esse guaviroval desde 1978, que eu comprei essas propriedades, eu preservei, não tirando nenhuma árvore, para ficar essa história, que ela está até hoje, essa história, que aqui também a polícia chegou e queimou a casa do homem ali, e eles saíram com a roupa do corpo. E, apelido Pedro Cinza. Aqui é a segunda propriedade. E daqui agora nós vamos até na região da Consulta, que é a terceira propriedade, que eu tenho informações certas e verídicas, que era da época e são verdadeiras. Dando a sequência dos ranchos queimados de Severiano Tomás, de Pedro Cinza, que nós mostramos há pouco, aqui era o terceiro rancho instalado aqui, bem nesse ponto. Aqui era uma estrada antiga que ia para as Três Barras, do tempo de carroça ainda, a estrada velha, subia aqui e ia para as Três Barras. Aqui tinha um rancho. Aí este rancho, a polícia passou aqui e morava um caboclinho, segundo eu não tenho o nome dele. A mulher dele estava grávida. Aí a polícia falou, o delegado, que assim que tivesse família era para ir embora, que se eles voltassem, a coisa ia complicar para ele. Ele se acomodou e ficou lá um certo tempo, a polícia apareceu daqui, ele pulou aqui tem um açude, um poço fundo aqui, ele passou do outro lado ali, que é mais alto ali, subiu no árvore, ficou olhando do mato. A polícia chegou aqui, queimou a casa com tudo que tinha dentro, abusaram da mulher, fizeram o que bem entenderam e queimaram tudo. Ficaram com a roupa do corpo. E quem dava as ordens para queimar e fazer as barbaridades era o não fardado. Aí ele ficou muito triste, muito aborrecido com isso. Aí ele saiu e foi vagando, arrumou um serviço na região de Arroio 30, um lugarzinho chamado, uma linha chamada Valverde. Ali ele ficou ali e descobriu que ali era o ponto, o pouso da polícia quando vinha. A polícia era de caçador. E eu agora conto esse caso pelos antigos, pelo Manuel Tomás e outros que me contaram. Eu não tenho assim bem documentos ou alguma coisa, não. Conto pelos antigos que me contavam. Aí esse rapaz estava ali, chegou e começaram a armar lonas e as barracas ali para dormir, os soldados, e esse rapaz foi cuidando, foi, vendo o não fardado. Quando deu alcance de tiro, ele atirou no delegado, matou o delegado.
Aí foi aquela barbaridade, esse negrinho sumiu no mato, nunca mais acharam. Aí, com a morte do delegado, parou tudo, parou. Não vieram mais queimar rancho de ninguém, parou. Aí, anos depois, aí começou de novo, os nativos começaram a se instalar nas terras devolutas, começaram a entrar de novo. Aí, no ano de 1960, 61, o governo do Paraná mandou o doutor Adroaldo Martins medir cada um o seu pedacinho e deu um prazo de 10 anos para pagar em prestações muito assim baixas. Todo mundo pagou e receberam o título dessas terras das Três Barras para cima, até na Embuia Marcada, daqui de uma altura aqui até o São Vicente, depois a linha Brasília, todo terminando no travessão da Embuia Marcada, que é um travessão que sai lá de cima da Vista Alegre e vai até o São Domingo, lá embaixo, que dividia as terras de planta e não planta. E então, dali para baixo, podiam plantar. Então, essas terras eram devolutas, e daí parou e encerrou-se uma história muito grande, embora com os limites de estados já decididos, mas Paraná ainda mandou medir as terras, e daí parou parou a história de contestarem, de querer o Rio do Peixe ou de terras de luta, terminou a história de lá para cá, terminou, não se tem mais notícia, mais nem de uma desavença, de nada, terminou. Daí aqui encerrou com a morte do delegado essa história, terminou, ninguém mais falou. Aqui, já que estamos contando causos antigos, aqui era açude do Moinho de Tranquilo Falquete. Em 1943 ele veio morar aqui, e em 1944 o moinho já estava funcionando ali embaixo, fizeram uma vala aqui até lá, funcionou por muitos anos o moinho de Tranquilo Falquete, pai do Alfredo, do Ivo, do Álvaro Falquete. É uma história também que terminou, não tem.